Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui quem vos fala é o professor D'Angelo, professor de Física. Vamos começar, vamos dar continuidade, na verdade, às nossas aulas. Bem, a atividade de hoje ela já requer um pouquinho mais de atenção, né? Só relembrando que na aula anterior a gente só apresentou a disciplina e vimos como vamos proceder durante o ano. E agora nós vamos falar sobre alguns conceitos e definições iniciais da disciplina de física. Tá? Então, deixa eu só preparar aqui um pouco a apresentação. Aqui está a nossa apresentação. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Então, pronto. Então, vamos lá. Bem, então, essa vai ser a nossa aula 13 e 4. Tá? E nós vamos falar sobre conceitos e definições iniciais da disciplina de física. Tá? Então, o primeiro conceito que nós vamos abordar aqui é a definição da própria disciplina, né? O que vem ser a disciplina de física. Bem, a disciplina de física, a gente costuma dizer que ela é voltada ao estudo de fenômenos naturais, tá? Baseando-se em teorias e por meio de observação e experimentação. Tá? Então, na verdade, a física ela sempre tenta buscar uma explicação para os fenômenos do nosso cotidiano, até mesmo do não cotidiano, né? A gente tem um leque muito abrangente da física, tanto como no nosso mundo que nós vivemos, visualmente falando, como também no mundo macroscópico, né? Fora de dimensões muito grandes, que a gente não consegue nem mensurar às vezes. E também de um universo muito pequeno chamado microscópico, né? Um universo microscópico. Então, a física ela está inserida em todos esses mundos, vamos assim dizer, e ela tenta buscar e formular teorias para cada um desses universos. Então, pedagogicamente falando, a física ela está dividida nesses itens que está aparecendo aqui nessa tabelinha. Mecânica, que vai estudar os movimentos, termologia, que vai estudar calor, óptica, que estuda o comportamento da luz, ondulatória, que vai estudar, como o próprio nome diz, onda, eletromagnetismo, a gente trata como se fosse o mesmo fenômeno, tá? E inicialmente a gente vai trabalhar separadamente eletricidade e magnetismo, e por fim a física moderna, que é uma física que ainda não está finalizada, mas algumas coisas já estão bem determinadas. Bem, no primeiro ano, como nós vimos na aula anterior, a gente vai se prender apenas na mecânica, tá? Então, a gente vai estudar mecânica no primeiro ano. E nos outros anos, a gente vai trabalhando os outros itens. Então, a gente vai começar com a cinemática, tá? Que são os efeitos do movimento. Depois nós vamos estudar a dinâmica, que na verdade são o que causa os movimentos e as suas consequências. E por fim a estática, que é a questão da mecânica dos fluidos, né, que a gente vai trabalhar também no primeiro ano. Bem, para a gente começar a falar um pouco sobre física, a gente precisa entender alguns conceitos básicos matemáticos. Né? O primeiro deles se chama algarismos significativos. Tá? Quando a gente mede um, um objeto, seja ele com qualquer instrumento que seja, a gente sempre vai ficar na dúvida nos, nos, nas casas decimais ou mesmo se for uma balança nas microgramas, a gente nunca tem certeza. Por quê? Os nossos instrumentos, eles têm, é, como posso assim dizer, limitações, né? E essas limitações se dão por vários motivos. Pode ser pela confecção do próprio instrumento, pelo
material que constrói, que é feito aquele instrumento, dependendo das condições, se está numa temperatura elevada ou está no frio, aquele mesmo instrumento que servia antes, pode ser que ele não sirva, né? Porque existe o fenômeno de dilatação, né? Enfim, a gente sempre tem dúvidas sobre as medições. Por mais que a gente tente sempre é, minimizar esses erros, né, que vamos dizer que são erros de medidas, eles acabam acontecendo. Então, nesse sentido, a gente trabalha sempre na física com algarismos significativos. O que isso quer dizer? Que quando a gente mede alguma coisa, essa medida ela vai apresentar para a gente algarismos corretos, que a gente não vai ter dúvida nenhuma, tá? E vai ter um algarismo que a gente não vai ter dúvida, a gente vai estar aqui meio que chutando, tá? Isso acontece em todas as áreas, tá? A gente sempre tem uma espécie de estatística para valores duvidosos, né? Então, aqui na figura, no exemplo, nós temos aqui o seguinte: nós temos uma régua e você pode ver que ela está aqui, vamos supor que está calibrada em centímetros, tá? E temos um intervalo entre os centímetros que seria meio, né? Meio centímetro. Então, a pergunta que fica aqui: qual é o tamanho desse polegar que está aparecendo aqui, né? Ele começa aqui exatamente no zero e ele acaba aqui, né? Tem um ponto por aqui assim, sei lá, por aqui talvez, se a gente passasse uma reta aqui, ó, se eu fosse bom de coordenação, é mais ou menos aqui, né? Por aqui assim. Ele não está em cima do 2,5. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Então, a gente sabe que ele tem 2 centímetros, né? Ele é maior que 2 centímetros, na verdade. No entanto, ficamos na dúvida quanto à casa decimal, né? Por quê? Porque a nossa régua, ela não tem essa, vamos chamar de acurácia, né? Essa precisão, na verdade, dos milímetros na régua, nessa situação. Então, aí o que a gente pode aproximar e dizer que ele está entre 2,5 e 3. Então, portanto, o algarismo significativo aqui é apenas o 2. O que a gente está falando, que é 2,5, 2,6, 2 não sei o que, ele é duvidoso. Então, a gente aqui está construindo o nosso algarismo significativo. Como a gente falou ainda há pouco, o algarismo significativo ele compõe-se de um número que a gente tem certeza e apenas um número, né, que é duvidoso. E isso vai depender, é o que eu estou falando aqui nas outras linhas, depende do instrumento. Opa, depende do instrumento que nós estamos usando. Se ele tem uma precisão grande, a nossa dúvida vai ser nas casas sempre inferiores, tá? Se ele tem uma precisão pequena, como é o caso daquela nossa régua, então a gente vai ter uma dúvida um pouco maior, né? Então, quanto melhor a precisão do instrumento, mais fácil fica ver os algoritmos significativos, tá? Como eu disse que depende do tipo de instrumento, pode ser que a gente tenha mais de uma casa decimal, como algarismo significativo, né? A gente vai ver, acho que um pouquinho depois. É, então, a gente pode sempre ter números inteiros como como algarismos significativos, mas a gente pode ter também casas decimais dependendo do grau de calibração do nosso instrumento. Então, via de regra, acontece o seguinte: a gente sempre vai ter os primeiros números como algarismos corretos e o último número a gente sempre vai considerar como duvidoso. Tá? Então, quando o número é apresentado para a gente, tipo, vamos supor aqui, eu tenho 7,8.
89. Tá? A gente vai ver já uns exemplos. Então, o 7 e o 8 a gente vai considerar como o correto, né? E o 9 a gente considera como duvidoso. Tá? Então, isso aqui é uma construção de um algarismo significativo. Pode ser que eu tenha um outro número, seja lá 1, com 3 números aqui, por exemplo. Então, nesse caso, quando ele apresenta esse número, esses 3 aqui são algarismos significativos, que são considerados corretos, e esse último aqui eu vou considerar como duvidoso. Tá? Ah, professor, e como é que eu sei quem é o duvidoso? Sempre é o último número vai ser considerado o duvidoso. Tá? E os algarismos significativos consideram os que são corretos mais o duvidoso. Tá? Ok? Vamos ver mais exemplos aqui a seguir. Então, aqui nós temos exemplos de várias grandezas, né? Que a gente vai falar sobre grandeza posteriormente. Então, nós temos aqui 2,56. Então, 2,5 é o algarismo correto no instrumento. E o 6 fica o duvidoso, né? Esse 6 aqui é o duvidoso. Quando a gente está com esse outro número, 38,7. Opa, aqui está um errinho. Vou consertar. É 38. Então, o 38 é o algarismo correto no instrumento e o 0,7, tá? É o duvidoso. Já que nesse outro número, 174,1, 174 inteiro é o algarismo correto e o 0,1 é o duvidoso. Tá? Então, acho que dá para entender que sempre, via de regra, o último número ele sempre é o duvidoso. Tá? E os números anteriores a gente considera como correto. Então, em caso de operações com algarismos significativos, é necessário reescrever os números, tá? Os algarismos com a mesma quantidade de números menos precisos. Por exemplo, eu vou pegar esses dois números que nós trabalhamos aqui inicialmente. Então, é o 38,7 e o 2,56. O que ele está dizendo aqui? Que nesse caso, eu tenho que reescrever os números para que eles tenham a mesma quantidade de algarismo menos precisos. Então, o que acontece aqui? O 38,7 está escrito com menos casas decimais. E o 2,56 está com mais casas decimais, ou seja, se eu comparar esse número com esse número aqui ele é menos preciso. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente omitir esse último número para fazer a operação entre esses algarismos significativos. Tá? Então, vai ficar assim, excluir ele, tá? Sumiu, por isso que ele estava em vermelho. E aí eu só somo esses dois, 38,7 mais 2,5 é igual a 41,2. Tá? Então, assim se dá a soma de algarismos significativos. Bem, regras de arredondamento. Então, vamos lá. Como nós vimos, tem uma certa complicação em trabalhar com números muito pequenos, né, com casas decimais muito grandes. Então, nesse caso, a gente sempre trabalha com a regra de arredondamento. Tá? Só que, um parêntese aqui, a regra de arredondamento a gente só usa uma única vez e quando a gente está expressando o resultado final, tá? De um cálculo, alguma coisa assim. Porque se a gente ficar arredondando durante a conta, ela vai dar um erro muito grande no final. Tá? Então a gente precisa evitar o arredondamento durante o desenvolvimento de uma conta, por exemplo. A gente só faz o arredondamento no final. Tá? Então, existe basicamente duas regrinhas para fazer arredondamento. A primeira regrinha é quando um número, vamos supor aqui logo, vamos direto aqui no exemplo. Nós temos aqui 43,4. Tá? Eu vou praticar um arredondamento desse número para uma casa decimal. Então, quando o número, essa última casa decimal que eu quero arredondar para a primeira, é menor que 5, eu simplesmente vou ignorar.
tá? Toda vez que o número for 0, 1, 2, 3 e 4, nessa última casa decimal aqui que eu não quero, eu vou simplesmente ignorar e vou reescrever assim, 43,2, tá? Então, simplesmente ignorei. Por quê? Porque ele está nesse intervalo aqui de 0 a 4. A mesma coisa acontece aqui, ó, 54,13, tá? Então, o 3, novamente, está no intervalo de 0 a 4. Então, simplesmente eu vou omitir ele e vou reescrever 54,1. Então, esse número aqui está arredondado, o anterior aqui também estava arredondado. A situação muda um pouquinho quando esse último número ele é igual ou maior que 5, ou seja, ele vai ser o 5, né? 6, 7, 8 e 9, tá? Vou colocar o 5 aqui, o 5. Então, o que acontece nessa situação? Vamos olhar aqui esse primeiro caso. 23,87, o último número é 7. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou omitir o 7, porque eu vou arredondar, mas vai acontecer uma coisinha aqui com esse primeiro decimal. Tá? Eu vou somar 1 com o primeiro decimal. Então, era 7, eu vou omitir e vou somar 1. Então, vai ficar 23,9. Tá? A mesma coisa nesse outro exemplo aqui, ó, 34,5. Vou omitir o 5, tá? E vou somar 1 aqui. Então, 1 mais 0 é o próprio 1. Então, vai ficar 34,1. E o último exemplo, 74,99 está no 9. Tá? Vou omitir o 9 e vou somar com 1. Só que quando eu somo o 1 com o 9, ele vira 10. Não é isso? Então, a gente faz a operação normal. Aqui é 10, aqui então vai ficar um 0, e aqui vai somar mais 1, né? Então, vai ficar 75,0. Então, é assim que funciona a regra de arredondamento, tá? E aqui é uma referência que eu estou usando para a nossa aula. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre notação científica, tá? Que é, na física, a gente, como eu falei, a gente trabalha números muito grandes e números muito pequenos. Então, justamente pela questão do mundo, do universo ser grande e também a gente trabalha no micro-universo, a gente tem que trabalhar com esses números que são muito grandes e muito pequenos. E aí, quando a gente vai trabalhar com esses números, a gente trabalha em notação científica, tá? O que é a notação científica? É uma técnica de reescrever números muito grandes e números muito pequenos. É isso. Ela tem esse formato aqui, ó. É um número, tá? Vezes 10 elevado a um expoente, tá? Nessa disposição, o a é chamado de coeficiente e ele vai apresentar esse formato aqui, ó. Tá? Nós vamos ter um número inteiro e dois números decimais, tá? Então, um número inteiro e duas casas decimais. Sendo que quando a gente for escrever notação científica, a gente tem que lembrar as regras de arredondamento, tá? Por isso que a gente falou ainda há pouco. Quando a gente for escrever, a gente tem que lembrar as regras de arredondamento. E o n é o expoente, né? Dessa forma de reescrever o número, tá? E ele também é considerado a ordem de grandeza do número, tá? Então, toda vez que perguntarem para vocês qual é a grandeza de tal número, você vai ter que escrever ele em notação científica. E aí você vai olhar para esse nzinho e vai dizer, ele é da grandeza de tal número, você vai dizer. Tá? Vamos ver aqui nos exemplos. Bem, então, aqui nós temos alguns números reais. Tá? Nós temos aqui 0,003. Então, nós vamos escrever isso em notação científica. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar,
como é um número muito pequeno, eu tenho que pegar o primeiro número diferente de zero, que no caso aqui é o 3. Tá? 3. E aí eu vou reescrever. Quais são os números que vêm depois do 3? Como está sendo omitido, é claro que é zero. Eu nem precisaria escrever os zeros aqui, porque eu já sei que é zero. Poderia ficar só o 3 vezes 10 a menos 4, né? Como é que apareceu esse menos 4? Porque o 0,000003 é a mesma coisa que 3 dividido por... Opa, vocês não estão enxergando, né? Deixa eu só corrigir aqui. Como é que eu faço para corrigir? Só um instante, gente. Ah, achei. Tá. Então vamos lá. Então, o 0,0003 é a mesma coisa que 3 dividido por 10.000. Você pode pegar uma calculadora e fazer essa divisão. Tá? Você vai ver que 0,003 é a mesma coisa que 3 dividido por 10.000. E 10.000 a gente pode escrever como 10 à quarta. Tá? E 10 à quarta, por sua vez, usando a propriedade de expoentes, a gente pode reescrever isso, né, mudando o sinal do nosso expoente. Então, ele vai ficar 3 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, assim que se faz. 0,003 é a mesma coisa que 3 dividido por 10.000, que é a mesma coisa que 3 dividido por 10 elevado à quarta, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 4. Então, na notação científica, a gente pega esse formato, esse último formato, que é exatamente esse que nós temos aqui. Ok? Isso para números pequenos. Quando é para números grandes, já é um pouco mais fácil, né? Eu vou pegar um número inteiro, que no caso aqui é 1, tá? E vou pegar dois números seguintes, que seriam os que eu vou transformar em decimais, tá? Lembrando que eu tenho que respeitar as regras de arredondamento. Então, se tivesse aqui números diferentes de zero, eu teria que fazer o arredondamento. Então, o que acontece aqui? 1,4 se eu multiplicar por 10 à sétima, eu vou voltar a ter todo esse número aqui. Tá? 10 à sétima é a mesma coisa que 10 com 7 zeros, no caso, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui 10 milhões, né? Aqui é 1.000 e aqui é milhões. Então, eu tenho 10 milhões. Então, se eu pegar 1,4 e multiplicar por 10 milhões, eu volto a ter esse número aqui. Tá? Mas uma regrinha simples para fazer esse exemplo é o seguinte. Tá? Você vai, no caso dos inteiros, você vai conferir até a primeira casa que você vai transformar em casa decimal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, nesse caso aqui vai ser 1,40 no caso, né? Vezes 10 e o número que você conferiu, que nós conferimos aqui 7 números inteiros. Tá? Então, virou expoente. No caso, para números decimais, você também vai conferir até o primeiro número que você vai usar. Né? Até antes do primeiro número que você vai usar, na verdade. Então, você vai conferir a partir do zero. 1,
2, 3, 4. Só que como é decimal, você vai escrever com um número negativo. Então fica 3,00 vezes 10 a menos 4. Tá? Espero que vocês tenham compreendido como é que se constrói notação científica. Para a nossa aula de hoje era isso. Aqui estão meus contatos, se caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Podem entrar em contato comigo, não fiquem com vergonha. Mandem e-mail, mandem um WhatsApp, eu estou à disposição, tá? Um abraço a todos.